Oi, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre liberte daquilo que não é seu. Olá, seja muito bem-vinda. Eu sou Marta Santos, este é o meu canal, seja muito bem-vinda. Se você é novo por aqui, eu te convido a se inscrever. Aqui a gente fala de produtividade, rotina, comportamento, autoconhecimento, desenvolvimento pessoal e outras coisas mais. Então, no vídeo de hoje, a gente vai falar sobre liberte-se daquilo que não é seu. Isso mesmo, porque muitas vezes nós carregamos pesos que não são nossos. Alguns colocam nos ombros da gente e outros a gente mesmo pega com as nossas mãos. Ok? Então vamos ao vídeo? Hoje eu quero falar de algo que pode estar impedindo de você viver a vida dos teus sonhos. Aí eu te faço uma pergunta. Você hoje está carregando peso que não é seu? Você está hoje sofrendo por expectativas, julgamentos, cobranças de outras pessoas? Pois é hora de se libertar. Deixa eu contar para vocês uma situação que passou comigo. Há uns anos atrás, há muitos anos atrás, eu tomei uma atitude que eu achei que eu devia tomar uma atitude. E isso mudou muito a vida dos meus filhos e a minha também. Eu saí de um relacionamento, de um casamento que eu não estava bem. E depois também eu vim para Portugal, morei alguns anos em Portugal com os meus filhos e no começo meus filhos ficaram, eu vim sozinha, aí depois eu trouxe meus filhos, graças a Deus, eram pequenos ainda, meu filho tinha 9 anos, o mais novo, e o outro tinha 13 anos, creio. E então cheguei, vivi em Portugal 1 ano com eles e depois a gente veio para a Espanha. Aqui tive muitos desafios, passei muitas dificuldades com eles, porque eu resolvi sair de um relacionamento e a gente paga o preço. A gente paga o preço, a gente fica num relacionamento ruim, numa situação ruim, ou a gente paga o preço se a gente sai dela também, né? Então eu vi que eu não queria mais essa vida medíocre que eu vivia uma vida assim que as pessoas tinham que ajudar a gente a sobreviver. O básico às vezes a gente não tinha. Então eu chutei o pau da barraca, como dizem por aí, e eu paguei um preço muito caro, porque eu trouxe muitos julgamentos, foram muitas pessoas, falaram o que quiseram, nunca vieram perguntar para mim a minha versão, sabe? Então, por muitos anos eu vivia me sentindo culpada, me sentindo que devia algo para algumas pessoas e, no entanto, eu não devia nada. E outra coisa, eu tenho uma religião ainda, né? Então eu sou de uma religião, então eu era muito assim julgada, sabe, pelas pessoas e pela família, os meus irmãos, algumas irmãs, assim, foi bem difícil. Ninguém me apoiou, entende? Mas hoje, sim, teve uma pessoa que me apoiou muito, que me apoia até hoje. Algumas pessoas, é claro. E outras que me julgaram bastante. Só que, ao invés de eu chegar aqui, aproveitar que eu estava longe de todo mundo e eu viver uma vida não vou dizer tranquila, porque quando você está em outro país, que você está movendo uma vida nova, que você tem 2 filhos para você cuidar, você pensa, não é fácil. Então tem como você viver uma vida tranquila, para você recomeçar em um país, né, e tal. Mas eu vivia com essa coisa assim, tá preocupada porque os outros vão falar. E os outros falavam, gente. Os outros falavam, as pessoas falavam, e eu me preocupava muito com isso. Eu não me divertia porque eu vivia me preocupando no que os outros iam fazer. Por exemplo, tudo que eu fazia era motivo da minha família ou de alguém próximo falar. Então foi assim um peso que eu carreguei por muitos anos, e esse peso não era meu, porque eu saí de um relacionamento, fui para outro país para cuidar de mim, cuidar dos meus filhos, dar uma vida melhor, algo para eles, algo para mim. Ninguém tinha nada a ver com isso, mas eu tinha crença limitante. Gente, eu não sei nem falar, eu só sei que eu fiquei um tempão pensando no que os outros vão falar, até pouco tempo, gente. Eu já tô 13 anos aqui na Espanha, 15 anos que eu tô fora do Brasil, e até pouco tempo eu ainda me preocupava com o que os outros iam falar. Só que essas pessoas, como eu disse lá atrás, nunca vieram saber da minha versão. Hoje meus filhos são adultos, nunca perguntaram para mim como foi que eu fiz como que eu fiz para sobreviver aqui, como que eu fiz para pagar minhas contas, como eu fiz para, sabe, para sobressair. Nunca vieram perguntar. Então hoje eu já não me preocupo mais com isso, sabe? Já não me preocupo mais com isso. Algumas coisas me chateiam ainda, mas eu estou mais que blindada. Então é isso. Às vezes a gente carrega peso que põe, ó, a religião pôs nos meus ombros esse peso, a família, sabe, os amigos, as crenças. Hoje, gente, hoje quer falar, para vocês saberem a verdade, eu já nem mais acho que eles têm culpa, as pessoas, a minha família, eu já acho que não tem culpa. Eles fizeram o que eles sabiam fazer, sabe? Fizeram o que sabiam fazer.
Então, é isso que eu quero falar. Eu carreguei por muito tempo esse peso e hoje eu já não tenho esse peso nas costas, sabe? Então hoje eu vivo a minha vida da melhor maneira possível, busco me sobressair, estou sempre aprendendo coisas novas, fazendo coisas novas. Então, muitas das vezes a gente carrega pesos que não são nossos a vida toda e a gente estagna, a gente fica frustrada, a nossa vida não vai para frente, sabe? E isso você vai ver que é muito forte quando a gente deixa um pensamento, até um pensamento que não é nosso, ou a situação de outra pessoa, sabe? Que tá vivendo uma situação e você quer, sabe, você quer tentar resolver o problema de outra pessoa, você acaba ficando estagnada porque você tá preocupada com aquela pessoa. E hoje, gente, eu penso assim, sabe? Eu tenho aprendido muito, quando eu comecei a me desenvolver há alguns anos, eu tenho aprendido muito que às vezes tudo, gente, tudo que a gente passa nessa vida são escolhas, sabe? São escolhas que às vezes a gente faz lá atrás ou faz hoje mesmo e que a gente tem as consequências, sabe? Se você faz boas escolhas, tem boas consequências. Se você faz malas escolhas, as consequências não são boas, tá entendendo? Então, às vezes a gente vê uma pessoa passando por algum processo difícil, sabe? Ou às vezes financeiro, e você fala assim, gente, eu precisava de ajudar essa pessoa, precisava de, sabe? Aí, você às vezes quer tirar de você pra dar, porque a gente aprendeu isso, que a gente tem que compartilhar o que a gente tem, sabe? E às vezes, gente, a pessoa, ela é uma pessoa assim que ela gasta demais, ela é uma pessoa que ela não, quando ela tem, ela esbanja, ela não cuida, ela não para no trabalho, sabe? Então, quando a gente for querer ajudar uma pessoa, principalmente financeiro, para tirar dinheiro da nossa casa, por exemplo, a gente tem que saber a índole da pessoa, por que ela está passando por aquilo, se ela é esforçada, se ela busca trabalho, se ela para no emprego, porque às vezes a pessoa fica, sabe, pulando em galho e tá sempre com dívida, tá sempre em problemas por causa que fez a escolha de andar de qualquer maneira. Então, às vezes, a pessoa que é certinha, que sempre tem aquelas economias, vai ali, socorre e você nunca vê esse dinheiro voltar. Aí o que acontece? Você fica chateada, frustrada e às vezes é uma pessoa próxima de você, é um filho, é uma prima, é uma irmã, sabe? Que muitas vezes também a gente sofre por isso, né? Porque você vê uma pessoa, tipo assim, às vezes acaba que você não consegue dizer não para essa pessoa, então ela tá sempre pedindo emprestado, tá sempre querendo tuas coisas, tá, sabe? Sempre reclamando, mas você vê que ela não faz nada para mudar. E quando você dá um conselho e você mostra uma porta para ela aprender alguma coisa, buscar um conhecimento, fazer uma renda extra, ou você manda um vídeo para ela de uma renda extra, nossa, se ofende, entende? Porque, sabe? Se ofende porque você tá querendo se meter na vida dela, você tá querendo arrumar a vida dela. Então, a gente tem que ver muito bem, gente, o peso e as responsabilidades que a gente traz para nossa vida ou para nossos ombros. A primeira coisa, a gente precisa identificar se a gente carrega peso que não é nosso, sabe? Pode ser um fardo, assim, é um fardo pesado, assim, e tá na hora de você reconhecer. Você tem mesmo responsabilidade com essa pessoa que você tá carregando o fardo dela, sabe? E não é só, gente, não é só financeiro que eu falo, sabe? Tem muita gente que suga a energia da gente, tem muitas pessoas, assim, que não faz nada da vida e quer, sabe, estar perto de você pra falar, reclamar, e essa pessoa não tem ação, essa pessoa não quer buscar conhecimento, essa pessoa tem aquela energia ruim, sabe? Quando ela chega na sua casa, você fica doente, você fica enferma, porque ela joga tanta coisa na sua cabeça e faz, às vezes, comparação com a sua vida, porque, você teve sorte, você não passa por isso, você tem um marido bom, eu não tive sorte no meu casamento, e às vezes, gente, não é questão de sorte, é questão de escolha, sabe? Porque a gente tem os desafios da gente, mas a gente tem que escolher se a gente vai ficar ali, né, presa a eles, ou às vezes a gente tem crença, a gente tem traumas também, a gente passa dificuldade, a gente tem que decidir se a gente vai ficar ali presa ao passado, presa naquelas condições, ou a gente vai, sabe, subir pra cima, né? Ou você vai ficar a vida toda no fundo do poço, reclamando da vida, reclamando que você não tem sorte, né? Porque às vezes tem muitas pessoas que cercam a gente que elas têm o quê? É o espírito de vitimismo, sabe? Espírito de escassez. Quando você vai ver a vida da pessoa, que você vai se aproximar dela, você vai ver que ela mesma está causando aquela situação. Ela mesma está pondo ela naquela situação difícil, naquela situação de sufoco, naquela situação de
de estar sempre endividado, sabe? Também é que às vezes a gente fica carregando coisas que não são nossas, tipo como a opinião dos outros, sabe? A opinião dos outros, você permite que a pessoa fica dando palpite na sua vida, nas suas coisas, e às vezes você deixa de fazer alguma coisa por causa que você aceitou uma opinião que nem era sua, sabe? E a pessoa não tem nada, a pessoa não faz nada da vida, não tem nada de evolução, e você, sem querer, por crenças talvez, você aceitou alguma coisa uma opinião dela, que você às vezes queria fazer alguma coisa que era legal pra você, você comentou com ela já deu ali a opinião dela e achou que ela decidiu que você não devia fazer. Entende? Aí que acontece, você já murcha, porque você estava cheio de ânimo para fazer essa atitude, para tomar essa ação, e você comentou com essas pessoas. E às vezes, gente, são pessoas que amamos, pessoas que estão com nós dia a dia, sabe? Então, tem muita coisa que a gente vai fazer, a gente tem que ficar em silêncio, sabe? Porque nem todo mundo tá preparado para imaginar que você tá querendo ir para outro nível, sabe? Porque as pessoas, elas querem estar ali, sabe, na mediocridade, tendo aquela vida mediana, sabe? Mediana, por quê? E não quer que você evolua, que você estagne. Então fala assim, não, vão rir de você, não vai dar certo, isso é muito dinheiro, não, você tá louca, sabe? E às vezes você ia dar um salto grande, você ia resolver a sua vida e você fica presa numa opinião que nem era sua, que te trouxe um peso que não era seu, entendeu? Como você faz para você se libertar daquilo que não é seu? Primeiro você identifica o que não é seu, o que é dos outros. Aí você, depois que você faz essa reflexão, que você já tem certeza do que é seu, o que não é seu, você imagine que você está soltando um balão com todas essas coisas pesadas, esses pesos, essas pessoas, essas opiniões, essas crenças que não é seu, que você tá soltando, tá mandando, sabe, pro ar. Você pôs tudo num balão e você tá soltando. Aí você diz assim, sabe? Você fala essa frase afirmativa assim: eu me liberto daquilo que não é meu. Eu me libero do peso que não é meu. Conclusão: você vai ter. Conclusão: você não precisa viver uma vida que não é sua, viver um problema que não é seu, estar num ambiente que te traz tanto peso, que deixa você sempre em dúvida. Sabe quando você vai em algum lugar, na casa de uma tia ou na casa de um parente, você sai dali assim, você não sabe nem explicar? Então, sabe, se liberta desses ambientes, se liberta dessas pessoas, põe no balão e solta, sabe? Então, você vai ter liberdade para você viver a sua vida com leveza, com o que você fazendo o que você quer, fazendo o que você gosta, sem você ter que dar satisfação, sem que você tenha que ter pena desse, pena daquele, sabe? Quando você pensar em ajudar alguma pessoa, investiga, vê se tem fundamento, aquela pessoa está precisando daquilo naquele momento, se é necessário, se você tá podendo tirar, sabe, de você para compartilhar com aquela pessoa, para resolver o problema dela, sabe? Porque quando a pessoa precisa de alguma coisa que a gente resolve a solução dela, ajuda uma amiga, um irmão, alguma coisa assim, você sabe que a pessoa depois anda, a pessoa flui, sabe? Ela precisou de ajuda, ela estava lá embaixo, precisou de ajuda, mas você ajudou, ela flui. Agora, o vitimista, aquelas pessoas pesadas, sabe? Não sai do lugar e tá sempre reclamando e querendo te puxar também para você ficar ali junto com ele, sabe? Porque você também não pode evoluir, você também não pode avançar, porque você vai incomodar, você vai deixar ele, como fala, em evidência, sabe? Se você subir um pouquinho, ele está sempre naquele lugar, você vai deixar ele em evidência, que ele não tá fazendo nada, que ele é um vitimista, que ele é um folgado ou uma folgada, tá entendendo? Então, aproveita, sabe? Solta esse balão, todas essas coisas, todas essas crenças e comece a viver uma vida com liberdade, sabe? Libera de tudo que não é seu. Conclusão? Quando você se liberta, sua energia muda, suas decisões mudam e sua vida começa a fluir. Lembre-se que nem tudo é sua responsabilidade, tá bem? Então o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, você curte, compartilha, envia para aquela pessoa que você conhece, que você sabe que ela precisa de libertar-se do peso que não é dela, que ela precisa ter ação e que ela precisa pôr todas essas coisas no balão e deixar que o balão
leve tudo para longe dela, essas emoções, esses pesos, essas crenças, tá bem? Fique com Deus e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!